Boa noite, vocês cristãos. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Pega a visão aqui da Bíblia, assim. Tiago. Hoje eu vou falar sobre a vida financeira. Tiago 2. Não, Tiago 1, versículo 5. Por que muitas pessoas não vencem nessa terra? Pega a visão aqui de Tiago 2, versículo... Tiago 1, me perdoe, versículo 5, 6 e 8 e 9. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no nosso coração, na nossa mente, no nosso subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, membro, jovem, que as palavras saiam com som, com poder de curar, de libertar e salvar. Fala assim. Tiago 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele a todos dá liberalmente, não lança o rosto, e seriam dado. E não lançais em rosto, e seriam dado. Peça, porém, com fé, e não duvidando, porque a dúvida é semelhante a como a onda do mar, que é levado pelo vento e é lançado fora. Não pensei tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O Senhor, o homem de ânimo dobre, inconstante, em todos os seus caminhos. Hoje muitas pessoas, elas não vencem na vida econômica porque elas não têm sabedoria. Sabedoria vem de Deus. Hoje as pessoas trabalham, mas elas não têm sabedoria de ajuntar o dinheiro dela. Por isso muitas pessoas perdem o emprego, se desespera, faz conta, trabalhando, aí manda ela embora do emprego, ela não tem como pagar as dívidas. Irmão, a primeira sabedoria do homem é não comprar fiado. Segunda sabedoria do homem, a primeira sabedoria do homem é ajuntar o seu dinheiro. Me perdoe. Segunda sabedoria do homem é não comprar fiado. Terceira sabedoria do homem é ter recurso, ser patrão, ter recurso para montar a sua empresa. Hoje muitas pessoas não têm sabedoria. Hoje tem muitas pessoas que trabalham, ganham muitos, mas gasta mais do que ganha. Hoje tem mulheres que gastam mais do que ganha. Hoje tem homem que gasta mais do que ganha. Homens e mulheres gastam mais do que ganha, porque falta sabedoria nele. Ele não pensa no amanhã, ele pensa no agora. Estou trabalhando, amanhã eu vou ter. Então, irmão, você tem que ter um equilíbrio econômico. Você tem que ter uma base econômica. Hoje, muitos pastores, muitos bispos têm ensinado as pessoas a dar tudo na igreja. Não faça que nem eu, irmão. Você só tem que devolver os 10% de dízimo, os 10% de oferta que é de Deus. E ajuntar, a Bíblia fala, e amontoar para montar a sua empresa, para você ser patrão. Hoje muitas pessoas estão passando dificuldade financeira sendo cristão no mundo todo. Mas é cristão, mas passa fome. Mas é cristão, mas vive desempregado. É cristão, mas passa privação. É cristão, mas passa necessidade. É cristão, mas passa dificuldade. É cristão, mas passa aperto. É cristão, passa fome. É cristão,
passa dificuldade, mesmo trabalhando. Eu já passei por muita dificuldade, mesmo eu trabalhando. Eu passei por muita fome mesmo trabalhando. Mas eu sabia que Deus ia me honrar. Então, hoje muitas pessoas têm que ter têm que ter sabedoria, têm que ter um equilíbrio econômico. Como o Espírito Santo? Primeira coisa, você está trabalhando a juntar, a amontoar para montar a sua empresa. Deus quer que você seja patrão. E você quer ser empregado. Hoje tem muitas pessoas que estão sofrendo, é até dizimista, é até ofertante, mas está vivendo na miséria, está vivendo no fracasso, está vivendo na derrota, está vivendo na miséria, está vivendo no fracasso. Dentro das igrejas estão vivendo no fracasso. Vai chegar ao ponto das pessoas cometer coisas horrendas dentro das igrejas, cometer coisas horrendas, de escandalizar o mundo, por causa que ela deixou de crer na Bíblia. Mesmo sendo dizimista, eu não vi a Bíblia se cumprir na vida dela. Mas não é culpa de Deus, não é culpa do diabo, é culpa dela. E hoje tem muitas pessoas que culpam o diabo, mas não culpam ela. Ela é culpada do seu fracasso, ela é culpada da sua derrota. E muitas pessoas que é culpada do seu fracasso, da sua derrota. Homens e mulheres. Deuteronômio 28. Bênção anunciada no Monte Gerazim. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, obedecer todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Deuteronômio 28, versículo 8. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo no teu celeiro, e tudo que puseres as mãos te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, versículo 11. O Senhor te dará a abundância de bens dos frutos dos ventres, dos frutos dos teus animais e dos frutos do seu solo e da terra, como jurou o teu pai dar. O Senhor abrirá o bom tesouro do céu para dar chuva à terra ao seu tempo, para abençoar as obras das tuas mãos. Emprestará muita gente, emprestará muita gente, emprestará muita gente, emprestará muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Emprestará muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, patrão. O Senhor te porá por cabeça, patrão, não por cauda. Só estará por cima e não por baixo, se obedecer o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno guardar e cumprir. Não te desvie de todas essas palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, após servir a outros deuses, o servir. Castigo por desobediência. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em guardar todos os seus mandamentos, o seu estatuto que hoje te ordeno, virão sobre ti toda a maldição, te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Castigo por desobediência. Será, porém, se não deres ouvido. Hoje as pessoas que não dão ouvido à voz de Deus. A voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, seu estatuto que eu te ordeno, virão sobre ti, toda a maldição te alcançará. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Você tem que ser dizimista da casa de Deus, ser ofertante. E não viver na prática do pecado. Hoje o que separa as pessoas, o que afasta, o que impede as pessoas de vencer o pecado, está aqui em Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio. Abre a sua Bíblia em Malaquias. Malaquias 3, versículo 7. Malaquias 3, versículo 7.
Não devemos roubar o Senhor, porque o Senhor não muda, Deus não muda. Por isso os filhos de Jacó não são se consumidos. Desde o dia dos vossos pais, desviaste dos meus estatutos e não guardaste. E não guardaste, tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas dizeis em que haver de tornar. Roubarás, pois, o homem a Deus, roubarás, pois, o homem a Deus, roubarás, pois, o homem a Deus. Todavia vós me roubais em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Roubarás, pois, o homem a Deus, todavia vós me roubais em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, todas as nações. Trazei os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção. Tal há até suficiente para recolher. Por vossa causa repreenderei o devorador, por vossa causa repreenderei o devorador, um espírito devorador que vem para devorar, para destruir as obras das tuas mãos. E não destruirá o fruto, destrói os frutos, faz seu dinheiro sumir dos frutos da vossa terra, e as vossas vides não sereis estéreis, a sua vida não vai ser vazia, não vai ser vazia. No campo, diz o Senhor dos Exércitos, toda a nação te chamarão feliz, bem-aventurado, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E toda a nação te chamarão bem-aventurado, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Devolva os 10% de dízimo, os 10% de oferta, e você vai ver, e não viva na prática do pecado, e você vai ver Deus te honrar, Deus te abençoar, Deus fazer você ser grande, Deus quer que você seja patrão, monte a sua empresa. Você que tem um talento aí, entra no Kawaii. Você que tem um talento aí, entra nas redes sociais. Você que tem um talento, entra no YouTube. Você que tem um talento, entra no Instagram. Você que tem um talento, entra no TikTok. Você que tem um talento, entra no YouTube. Você que tem um talento, entra nas redes sociais. Você que tem um talento, entra no Facebook. Você que tem um talento, entra no Stall. Você que tem um talento, entra no TikTok. Você que tem um talento, entra no Kawaii. Você que tem um talento, entra nas redes sociais. Você que tem um talento, entra no Instagram. Você que tem um talento, entra no YouTube. Você que é cantor evangélico, pregador do evangelho. Você que tem uma empresa na falência, coloca no TikTok. Você que tem uma empresa na falência, coloca no Kawaii. Você que tem uma empresa na falência, coloca nas redes sociais. Você que tem uma empresa na falência, coloca no YouTube. Você que tem uma empresa na falência, coloca no Facebook. Você que tem uma empresa na falência, coloca no Stall. Você que tem uma empresa na falência, coloca no Instagram. O influenciador de Mangaratiba, a sua empresa vai ser abençoada. Você que é pedreiro, carpinteiro, eletricista, bombeiro da construção civil, monte a sua empresa e você vai ser abençoado. Você que é médico, monte o seu consultório médico e você vai ser abençoado. Você que é enfermeiro, você que é médico, monte o seu consultório médico. Você que é advogado, monte o seu escritório de advocacia. Você que é cozinheira, monte a sua pensão, o seu restaurante. Você que é manicure e pedicure, monte o seu salão de beleza e você vai arrebentar. O influenciador de Mangaratiba, Sérgio Ricardo Santo Rio, que Deus abençoe. Pega a visão aí, seja patrão, ajunte o seu dinheiro, amontoe e monte a sua empresa e você vai arrebentar. E não viva na prática do pecado, você é cristão, e você vai crescer, e você vai ser grande. E você faça aliança com Deus de devolver os 10% de dízimo, os 10%, e não viver na prática do pecado. E você vai ver um grande resultado na sua vida financeira. Você vai dar uma guinada de 366 graus. Deus abençoe.